Há muitas perguntas que os arqueólogos tentam responder quando se deparam com um artefato ou local antigo. Quantos anos tem? Quem fez? Por que foi feito? E para que era usado? Há momentos em que eles podem responder a essas perguntas com bastante facilidade, mas também há momentos em que as respostas são muito mais difíceis de encontrar. Neste vídeo iremos mostrar descobertas que pertencem à última categoria. São 8 tecnologias da antiguidade e incríveis realizações do passado. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Hipocaustos, Roma Antiga. A nossa primeira descoberta é uma que os arqueólogos conhecem a função, mas não podemos imaginar como os romanos conseguiram inventar algo assim, tantos séculos à frente do seu tempo. É uma estrutura chamada hipocausto, e você pode pensar nesta antiga tecnologia como o primeiro sistema de aquecimento central do mundo. Por mais difícil que seja de acreditar, os romanos tinham piscina e piso aquecidos em suas casas, há 2000 anos atrás. Isso é um luxo que a maioria das pessoas no mundo não tem hoje. Exemplos de sistemas de hipocausto foram encontrados em todos os antigos territórios romanos, mas os exemplos mais bem preservados estão em Bath, na Inglaterra. Não importa onde os hipocaustos sejam encontrados, seu design é sempre semelhante. Consiste em um vão de meio metro abaixo do piso, sustentado por pilares, pelo qual o ar quente fluiria de uma fornalha. Os hipocaustos posteriores também incluíam dutos entre as paredes, para que o calor pudesse fluir por toda a casa e a fumaça fosse eliminada em chaminés. Enquanto a fornalha permanecesse acesa, uma casa romana poderia ser mantida aquecida mesmo nos meses mais frios do inverno. De alguma forma, a ideia caiu em desuso após o colapso do Império Romano. Número 7. Fogaras, Argélia. Começamos este vídeo falando sobre antigos hipocaustos romanos, mas agora veremos um exemplo ainda mais fascinante de engenharia antiga. Partimos para a região de Adrar, na Argélia, onde encontramos um incrível sistema milenar de irrigação. Chama-se fogara, e é um sistema similar aos qanates de Gonabad, no Irã, que já citamos em outro vídeo, e você pode conferir o link nos comentários. Com o uso desta antiga tecnologia, os antigos ocupantes da região podiam captar água de colinas distantes e direcioná-la para suas cidades e assentamentos, em um complexo sistema de distribuição e irrigação. O princípio é simples, mas brilhante. Para fazer um fogara, os construtores encontrariam colinas e montanhas com fontes de água doce perto do topo, e em seguida cavariam túneis sob as encostas, para permitir que a água descesse e se acumulasse em piscinas artificiais, de onde seria distribuída através de uma complexa rede de canais. A forma como funciona é semelhante à forma como funciona um aqueduto, mas com a movimentação da água abaixo do solo em grande parte do seu trajeto, e não acima dele. Acredita-se que o primeiro fogara do mundo tenha sido construído pelos antigos persas, há aproximadamente 3.000 anos. Adrar está localizada no deserto do Saara, e ainda assim é basicamente uma cidade agrícola, e muito disso se deve ao uso de fogaras. A antiga tecnologia não é apenas engenhosa, mas também leva vida até regiões inóspitas. É incrível imaginar que uma maravilha de engenharia hidráulica como esta tenha sido concebida há 3.000 anos. Número 6. Cidade subterrânea de Nushabad, Irã. Seguimos nossa jornada até o Irã. Criar uma cidade subterrânea não é algo que a maioria das civilizações consideraria hoje, devido à extrema dificuldade para cortar a rocha e para criar estruturas sofisticadas no subsolo. Mas essas dificuldades não desanimaram nossos ancestrais. Existem vários exemplos notáveis de cidades subterrâneas em todo o mundo. Como exemplo, aqui está a cidade subterrânea de Nushabad. Esta cidade de 3 andares foi criada há 1500 anos, e já abrigou os persas quando eles buscavam refúgio em tempos de guerra. Ninguém na era moderna sabia que a cidade subterrânea estava lá, até que um morador da atual cidade superior encontrou uma entrada para ela, enquanto cavava uma vala de esgoto em seu terreno, há pouco mais de uma década. Arqueólogos foram chamados ao local, e por fim, escavaram uma rede de dutos de ar, canais, túneis, câmaras e até algumas armadilhas.
Pensa-se que a cidade é obra do Império Sassânida, que existiu na região entre os anos 224 e 651. O Império esteve em constante risco de ataque ao longo de sua existência, e provavelmente construiu a cidade como um esconderijo para mulheres, crianças e idosos. Quantas pessoas seriam necessárias para uma obra dessas proporções? E quanto tempo levaram? Número 5. Cariz e Kish, Irã. Continuamos no subsolo do Irã, para conferir nossa próxima maravilha antiga. Este é o incrível sistema hidráulico conhecido como Cariz e Kish, e está localizado abaixo da cidade na ilha de Kish. Há uma cidade ultramoderna bem no topo dessas estruturas antigas, conhecida como um paraíso comercial, que recebe muitos turistas, mas a maioria deles não faz ideia que existe algo tão maravilhoso debaixo de seus pés. A estrutura é considerada um canate, e como o sistema Fogara, que examinamos anteriormente, é basicamente uma antiga rede de poços e canais para transporte e distribuição de água. O Cariz e Kish, porém, é um canate muito elaborado. Esta incrível façanha de engenharia hidráulica foi realizada há cerca de 2.500 anos. Há um equívoco comum de que Cariz e Kish seria uma antiga cidade subterrânea, mas não é o caso. As pessoas olham para essas longas passagens e logo supõem que são ruas, mas na realidade são canais de água. Da mesma forma, as grandes câmaras, que parecem casas, são pontos de acesso e enormes poços. As luzes e bancos não são características originais, e foram adicionados mais recentemente, em uma reforma que buscou incentivar também o turismo histórico na cidade. O canate Cariz e Kish é considerado a única estrutura artificial feita pelo homem que utiliza corais e conchas naturais, e o sistema contém 3 aquedutos e 274 poços. Além de ser uma elaborada estrutura, mostra um incrível poder de construção do povo que ali habitou há 2.500 anos. Número 4. Mizragar il-Kbir, Malta. Quem ou o que criou as marcas conhecidas como buracos de carroça, no arquipélago de Malta? Esses sulcos profundos, que cruzam o solo no local de Mizragar il-Kbir, foram criados em rocha sólida, e se estendem por quilômetros. Em um determinado local eles formam um padrão artificial tão reconhecível, que foram comparados ao ponto de encontro entre linhas de trem em Clapham Junction, em Londres. Não conhecemos nenhum fenômeno natural que criaria marcas como essa, mas também não conseguimos pensar em uma boa explicação de como povos do passado as teriam feito. As marcas são conhecidas como buracos de carroças, porque parecem que foram feitas por grandes rodas, como aconteceria se enormes veículos transitassem inúmeras vezes em uma rua de chão, durante anos. Mas nenhuma carroça poderia deixar atrás de si tais sulcos na rocha sólida. Se não são marcas feitas por antigas carroças, o que seriam então? Há teorias que dizem que poderiam ter sido criadas para irrigação, ou talvez como caminhos para importantes locais cerimoniais. Alguns sugerem que seriam vestígios de uma civilização perdida. Não há dúvidas de que as marcas foram feitas por alguém, há muitos milhares de anos, mas não temos ideia de como ou porquê. Ninguém sabe quem as fez, ou quando foram feitas, mas as estimativas variam entre 2.700 e 6.000 anos. Seria a obra de alguma civilização avançada do passado, da qual não temos ainda conhecimento? Número 3. Astrolábio, Grécia. Alguns historiadores descrevem o astrolábio como o equivalente do mundo antigo ao computador. Tudo bem, talvez essa não seja uma descrição 100% precisa, mas eles certamente são artefatos fascinantes. Sabemos que eles eram populares no século XIII, mas há algumas evidências de que os primeiros astrolábios foram concebidos há muito mais tempo do que isso. Uma versão primitiva de astrolábio, que era uma união do planisfério com a dióptra, havia sido inventada no período helenístico, pelo grego Apolônio de Perga, há 2.200 anos atrás, e foi documentada 550 anos mais tarde por Theon de Alexandria. Os astrolábios foram revisados pelos inventores muçulmanos do século X, antes de se tornarem populares 300 anos depois. Os muçulmanos introduziram escalas angulares no projeto, acrescentando círculos indicando azimutes no horizonte.
Eles consideravam os astrolábios particularmente úteis, porque podem ser usados para identificar a posição da quibla, não importa onde eles estejam no mundo, mas também podem ser usados para uma variedade de outros propósitos. Você pode usar um astrolábio para prever o trânsito de corpos celestes, acompanhando assim a mudança das estações, e em exemplos posteriores até mesmo a hora do dia. Os exemplos mais sofisticados de astrolábios ainda têm gráficos gravados em suas superfícies, que permitem que seus operadores ajustem a configuração, para levar em conta as diferenças de tempo ao viajar longas distâncias. Número 2. Cones de Jade, China. Sabemos que alguns dos antigos habitantes da China adoravam fazer artefatos conhecidos como cones de jade. O que não sabemos é o porquê. Os exemplos mais antigos de Kong foram encontrados na província chinesa de Zhejiang, o que sugere que eles foram criados pela cultura Liangshu, que viveu lá durante a Era Neolítica, há mais de 5.000 anos. Um Kong é um tubo reto, com a seção externa geralmente quadrada, e que possui um orifício circular no centro. Porém, descrevê-los em termos tão básicos não faz justiça aos artefatos. As decorações dos objetos diferem de Kong para Kong. Muitos exemplos de Kong são decorados com espécies de máscaras, que podem estar relacionadas ao Tao Ti, um ser mitológico que era uma das 4 criaturas do mal no mundo. Outros têm rostos humanos, e especula-se que representam espíritos. A base para essa ideia é que, com pouquíssimas exceções, os Kongs são encontrados em tumbas. Essas esculturas chinesas constituem um enorme esforço de artesãos habilidosos. Os Kong estão entre os mais impressionantes e enigmáticos de todos os antigos artefatos chineses de jade. Eles claramente tinham um grande significado, mas apesar das muitas teorias, o significado e o propósito dos Kong são completamente desconhecidos. Número 1. Carruagem que aponta para o sul, China. Os antigos ocupantes da China não apenas inventaram o conceito de bússola, mas também reinventaram a bússola muitas vezes ao longo da história. Eles criaram uma versão de bússola que se parece com um peixe, outra que se parece com uma colher, e então criaram este estranho dispositivo. É conhecida como a carruagem que aponta para o sul, porque o braço estendido da figura no topo do dispositivo sempre aponta para o sul. Por muito tempo as carruagens que apontam para o sul foram consideradas uma peça essencial para antigos viajantes na China. Evidências sugerem que elas foram inventadas durante o século III, e permaneceram em uso regular até o século XIII. Ao contrário da maioria das bússolas, a carruagem que aponta para o sul não contém um ímã. Em vez disso, ela depende de seu operador para definir manualmente o braço para o sul, antes de começar sua jornada. Os mecanismos complexos dentro do dispositivo garantiriam que o braço continuasse apontando para o sul, não importa quantas curvas e voltas o proprietário pudesse fazer em suas viagens. Esta função básica, quando usada em conjunto com os antigos mapas da época, daria às pessoas uma chance de não se perderem ao cruzar grandes distâncias. Também poderia ser utilizada em grandes projetos de construção, garantindo mais precisão nas estruturas. Antigas tecnologias como esta mostram que nossos antepassados eram certamente muito engenhosos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de antigas tecnologias e incríveis realizações de povos do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!